porque você sabe que a gente vai para o céu, porque a gente quer ir para o céu. Uma vez eu discuti com uma mulher, ela começou a discussão, né? Eu tentava conversar com ela, mas não tinha jeito. E ela foi, a testemunha de Jeová, foi tentar me evangelizar. Eu estava conversando com ela, eram duas, eu estava conversando, daí eu falei assim, porque nós temos a esperança do céu. Ela disse, você vai para o céu? Eu falei, vou. Ela olhou para o outro e falou, fulana, você quer ir para o céu? O outro falou, não. Falou, nem eu. Eu falei, não vão mesmo. Se não vão para o céu, vão ter que tomar rota alternativa, vão ter que ir para o inferno. Vão ter que ir para o inferno, porque para o céu só vai quem quer. Deus não vai levar para o céu ninguém amarrado, meus irmãos. Para o céu só vai quem quer. Você quer ir para o céu? Você irá para o céu. Você irá para o céu, mas se não quiser, fica perigoso. Provérbios 18:1 diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Amém. O livro de Provérbios é um livro maravilhoso. Há duas maneiras de você enfrentar a vida: você entrando para o meio dos problemas, batendo a cabeça, sendo ferido, espancado. E há uma outra maneira de você enfrentar a vida: é você ouvir os avisos, perceber os avisos e andar por ele. O próprio livro de Provérbios, se eu não me engano, diz assim, que o avisado vê o mal e se desvia. O simples se vê todo distraído e sofre a queda, cai na cilada, cai na armadilha. Então, olha, se você tem avisos, se você tem, eu louvo a Deus pela Bíblia, meus irmãos. A Bíblia me livrou de muita dor de cabeça, me livrou mesmo. Tem gente que nunca leu a Bíblia, está torrando os miolos com a maconha. Tem gente, meus irmãos, que não conheceu a Bíblia, não sabe sobre nada da Bíblia, e Satanás está roubando a sua vida, já estão lá aguardando a morte. Mas aqueles que ouviram os avisos da Escritura, quantos têm sido guardados, têm sido abençoados? Quantos, meus irmãos, estão passando vitoriosos pelo mundo? Porque a palavra de Deus, ela nos avisa, ela nos orienta. O salmista diz assim: eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu leio a tua palavra. Eu leio. Sabe o que o salmista viu? Ele viu que os professores dele tinha hora que, como diz o mundo, eles pisavam na bola, erravam assim, davam bola fora, erravam, e ele percebeu que, olha, naquilo que eles erravam, ele não errava, porque a palavra de Deus tinha lhe instruído, a palavra de Deus tinha lhe orientado e ensinado. E o livro de Provérbios é maravilhoso nisso. Há uns tempos atrás, o incrédulo chegou para mim e disse: rapaz, eu nunca pensei que aquele livro de Provérbios era assim. Eu comecei a ler aquilo, eu fiquei maravilhado, devia ter lido antes. Eu tinha me livrado de tanta dor de cabeça. Talvez você já teve dor de cabeça com fiador. O livro, se tivesse lido o livro de Provérbios, não teria. O livro de Provérbios diz assim: meu filho, se ficaste por fiador do teu irmão, não lhe dê sossego. Não lhe dê sossego. Há um monte de conselhos práticos aqui no livro de Provérbios. E um dos grandes conselhos é esse. Ele diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa, aquele que se isola, aquele que se divide. Porque divide? Ele busca o seu próprio desejo. E depois ele diz: ele se insurge contra a própria sabedoria. Ele se insurge contra a própria sabedoria. Meus irmãos, quando olhamos esse texto hoje, por que eu estou preocupado em transmitir esta mensagem? Porque esta semana mesmo, uma das manchetes do UOL era essa, que o IBGE constatou que aumentou muito o número de evangélicos sem compromisso com a igreja. Evangélicos pode ter, tem muito, já encontrei um tanto, da Igreja Cristo em Casa, já encontrei um tanto, mas cristãos não existe. Cristão verdadeiro precisa dos seus irmãos.
Cristão verdadeiro quer adorar junto. Cristão verdadeiro tem compromisso. Cristão verdadeiro tem fidelidade. Olha, meus irmãos, você vai encontrar um monte de evangélico aí. Está tão fácil ser evangélico, é perigoso até o cachorro latir para você que é evangélico. Porque evangélico, meus irmãos, se tornou uma coisa abundante, uma coisa tão fácil. Você encontra com um bêbado, levanta ele da sarjeta e diz: meu amigo, o que você diz? Evangélico. Ficou fácil ser evangélico, mas meus irmãos, para o céu vão cristãos verdadeiros. E tem um monte de gente se enganando e colocar isso na sua mentalidade: eu não preciso da igreja. O que leva as pessoas a tomar essa decisão? Eu fico pensando, o que leva as pessoas a tomar essa decisão? O texto nos diz a razão do isolamento, a razão da divisão, que é: ele busca o seu próprio desejo. Lá para frente, na carta aos Coríntios, Paulo vai repetir a mesma coisa. Ele diz para os de Corinto: porque vocês dizem eu sou de Pedro, outro diz eu sou de Paulo. Vocês querem saber de uma coisa? Vocês são tudo carnais, porque se fossem espirituais não agiriam desse jeito. E é o que esse texto está nos dizendo: que aquele que se isola, aquele que se divide, aquele que se distancia, ele faz isso baseado no seu próprio desejo. E o próprio desejo, que é a própria carne, é o desejo da carne, meus irmãos. Você sabe, porque os tempos estão difíceis. Eu ia chegando, eu acho que foi no domingo, eu cheguei, então eu ia ter uma passada na casa do meu pai, eu tinha alguma coisa para falar para ele. E quando eu cheguei assim, meu pai estava do lado de fora da área da casa dele, assim, e ele veio para o meu lado me cumprimentar e disse: rapaz, estou cansado. Eu falei: mas do que? Ele disse: tem hora que cansa. Tem hora que cansa. Meus irmãos, a gente lida com muita gente difícil. Lida com ser pastor não é fácil. E está cada vez ficando pior ainda. Fica pior ainda. Você sabe que o lidar com o crente, que o povo diz o crente de banco, é fácil, é fichinha. Você olha com ele, resolve, se aconselha ele, ele ouve. O difícil, que cansa mesmo às vezes, é lidar com o obreiro, meus irmãos. Obreiro, aquele que tem a carteirinha, não é? Aquele que põe PR na frente, PB, DC, meus irmãos. Isso daí que fica complicado. Estas pessoas às vezes têm grande dificuldade em se submeter, eles têm dificuldade em ouvir a voz do Espírito, eles têm dificuldade em ler a palavra e conhecer o que Deus quer, meus irmãos. E conhecer o que Deus quer, se enche de coisa, enche a mente, meus irmãos, de coisa, e depois sai por aí que ninguém mais pode fazer nada com ele. Ninguém mais pode fazer nada com ele. Mas um tempo difícil vai se tornando um tempo de dificuldade, que cansa. Aquele que quer fazer alguma coisa para Deus, quer realizar a obra de Deus, chega uma hora. Paulo falou dessa canseira. Ele falou na carta aos Gálatas, que disse assim: irmão, eu já vos disse uma vez e outra vez vos digo, chorando, que eu encontrei. Quem Paulo tinha encontrado? Os inimigos da cruz de Cristo. Por que inimigos da cruz? Eram crentes, meus irmãos, que queriam a coroa, mas não queriam a cruz. Que não queriam a coroa, mas não queriam a cruz. Muita gente querendo a coroa, muita gente querendo a coroa, mas se falar de ele carregar a cruz, não, isso não. Eu quero é a coroa, eu quero é bênção, eu quero é ser abençoado, bênção. Oh glória, carregar a cruz, não, manda outro. Olha, meus irmãos, esta acontece com o cristianismo, precisa das duas coisas. Se você quer ser cristão, vai carregar a cruz para herdar a coroa. Se você quer ir ao céu, vai ter que se submeter. Se você quer ir ao céu, vai ter que ser humilde. Se você quer ir ao céu, vai ter que pedir graça. Se você quer ir ao céu, vai ter que buscar a verdade no íntimo, porque o mundo está cheio de mentira. Porque o mundo está cheio de mentira. Olha, meus irmãos, e o que ocorre é isso. O tempo vai ficando cada vez mais difícil. Então você encontra esse sentimento, essa conduta carnal de quantos? Dos que se isolam, dos que se dividem, dos que se distanciam. A igreja não tem valor para ele. O que leva uma pessoa a se isolar, a se distanciar, uma pessoa a sair do seio da igreja, a desvalorizar a comunhão
meus irmãos, olha, tem gente que diz assim: esse povo não é digno de mim. Esse povo não é digno de mim. Eu tenho uma sabedoria de pôr os anjos babando. De pôr os anjos babando. Eu tenho uma sabedoria que, olha, eu não caibo aqui, meus irmãos, se não cabe aqui, não caberá no céu também. Esse é o problema, não é? O céu, meus irmãos, brilha a sabedoria de Deus. O céu brilha a glória de Jesus Cristo. Então o que acontece? Nós devemos buscar o quê? Que a sabedoria de Deus nos use. É que não nós tentemos com a nossa sabedoria usar a sabedoria de Deus como queremos. Usar como queremos. E quantas vezes o crente eu me lembro de uma moça, ela se distanciou da igreja, o pastor Ezequiel foi para visitar, ele era o líder da mocidade, e ele chegou e falou: mano, vamos para a igreja. Vocês se distanciaram. Ela recém-casada, ela e o marido, vocês se distanciaram da igreja. Ele falou: e na igreja, Ezequiel, por quê? Olha, tudo que fala na igreja eu já sei. Daí eu falei por Ezequiel: o que o irmão falou para ela? O que vai dizer? Mas tinha uma coisa para dizer, sim. Jesus já disse há muito tempo atrás. Sabe o que Jesus falou? Se sabeis todas estas coisas, vocês são felizes se as praticarem. Porque a prática é a questão, meus irmãos. A prática é que está longe. O saber é uma coisa, mas para o céu só vai quem põe em prática. Quem põe em prática é que vai para o céu. E ela estava lá: eu já sei tudo, vou lá para ouvir o que eu já sei. Olha, meus irmãos, a questão é que precisa, é indo que se põe em prática o que já sabe, e é necessário praticar para ir ao céu, é necessário obedecer para fazer a vontade de Deus. Mas, meus irmãos, alguns se isolam por causa do orgulho, por causa do orgulho, eles o que fazem, eles deduzem assim: olha, é o seguinte, eu sei mais que todo mundo, eu sou assim, ali eu estou no lugar errado. Eu tinha um professor, meus irmãos, isso era nojento. Eu tinha um professor na escola técnica em Campinas, ele era professor de matemática, mas era difícil, a matéria dele, todo mundo estava ruim. Eu espero que você não seja assim. Olha, meus irmãos, todo mundo de pendurado, e daí o povo, alguém ia perguntar uma coisa para ele, sentava do lado, de cara feia. Vamos lá. A pessoa enroscava numa coisa e já perdia a paciência, se levantava. Daí ele começava o discurso dele: eu nem sei porque eu nasci nesse tempo. Eu devia ter nascido no tempo de Sócrates, no tempo de Aristóteles. E a gente ficava olhando e via aquela tentação: volta para lá, vai para lá, porque nós estamos precisando de professor. Meus irmãos, não adianta essas grandezas que nos tira da sintonia com tudo. É necessário a humildade que nos faz estender a mão e fazer a vontade de Deus. Não adianta estas coisas. Então alguns se distanciam por causa do orgulho, outros se distanciam por causa do mundanismo. O mundanismo é terrível. Você tem muito mais do mundo do que da vida espiritual. O mundanismo está nas vitrines, o mundanismo está nas esquinas, o mundanismo está na televisão, o mundanismo está no computador. O mundanismo é como o ar que te seca. Onde você está o mundanismo, e o mundanismo ele entorpece, o mundanismo ele põe uma sonolência nas pessoas. Lembra o que Paulo diz? Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Sabe por quê? Porque o mundo faz esse papel, vai nos adormecendo espiritualmente, e nós vamos ficando zonzos, parece uma anestesia. Talvez você já passou por cirurgia, você sabe o que é isso. Cirurgia, você se deita lá e diz: você vai sentir um pouco de sono, viu? Aí te dão uma injeção, um pouco de sono, nada, você acorda umas 6 horas depois, né? Então, o mundo age assim também, ele entorpece. A pessoa vai se cercando do mundanismo, chega a hora de ir para o culto, daí a carne diz assim: vai hoje não, você já foi quarta.
Hoje você vai ter que ir domingo, vai ter que ir domingo. Você podia ficar em casa e assistir a novela das 8, não sei, meus irmãos, tem a novela das 8, mas novela é o que mais tem nesse país. Então você poderia ficar em casa e assistir a novela das 9, poderia ficar em casa e assistir o filme das 10, e poderia terminar dormindo na frente da televisão enquanto passa o filme da meia-noite. Meus irmãos, e o mundanismo vai te cercando assim, vai te enganando, e você vai perdendo a sensibilidade para as coisas espirituais. E tem muita gente que está trocando o Cristo pela novela, tem muita gente que está trocando, meus irmãos, o céu por show, tem muita gente que está trocando a bem-aventurada esperança pela lavagem do mundo. Mas se você quer fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz: desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos e deixa Cristo te esclarecer. Deixa Cristo te esclarecer. Meus irmãos, o mundanismo, alguns se afastam por orgulho, outros se afastam por mundanismo. Assim age. E outros, meus irmãos, se afastam, sabe por quê? Por uma superficialidade. Ele não entendeu direito o que Deus quer dele. Ele não entendeu direito o que Deus planejou para a sua vida. Deus planejou através do cristianismo uma coisa tão grandiosa. Deus planejou através do cristianismo uma vida, meus irmãos, uma aventura com Deus tremenda. Mas a pessoa não sabe muito das coisas. Tem pessoas que a ênfase é dada numa coisa errada. Sabe o que acontece? Tem gente que às vezes eu chamo isso de má formação. A pessoa aceitou Jesus e logo que aceitou Jesus não tem mãe, que a criança nasce e depois a mãe não entende muito das coisas às vezes, e às vezes é meio relaxada, ela não fica virando muito o bebê, e depois ele fica às vezes com a cabeça meio deformada, fica alguns cuidados simples. Eu já vinha para umas 3 vezes mãe novas perderem o bebê porque elas não sabiam que devia se preocupar com a criança ser sufocada com o próprio vômito, e vieram a perecer. Meus irmãos, então quantas vezes o que? Do nascimento às vezes se colhe tragédia, do próprio nascimento já se colhe tragédia. E tem pessoas que logo que nascem de novo, eles não recebem uma boa instrução, a ênfase é dada na coisa errada. A pessoa aceitou Jesus numa igreja onde dizem para ele: ter bigode é abominação, usar camiseta vermelha vai para o inferno de ponta cabeça, usar desodorante vai queimar no inferno. Olha, meus irmãos, e não usar desodorante, quem sentar perto vai sentir o inferno. Olha, meus irmãos, essa coisa, essas coisas todas, esses rigores todos que criam e que põem, irmãos, baseados em nada. Você não sabe nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem na cabeça de quem surgiu isso, mas tem gente que está repetindo as mesmas coisas e construindo o mundo em cima de nada. Mas construa o mundo em cima da verdade que Deus revelou. Construa o mundo em cima da experiência real do cristianismo. As pessoas ficam, e daí você sabe o que é? Se você é submetido a uma lavagem cerebral assim muito tempo, sabe o que você colhe? Você chega numa igreja diferente, chega na Assembleia de Deus, e daí você senta, daqui a pouco você nota que senta perto de você um que não tem nada a ver com o seu jeito. As mulheres, principalmente, que se destaca mais. Ela senta, ela não tem brinco, ela não passa nem pó de arroz. E sentou uma do lado dela, que tem uns brincos de baiana, aquela coisa exagerada, e daí fica assim, fica olhando. Ela tenta dizer glória a Deus, mas tenta dizer aleluia, mas a mente não anda, fica parado no brinco da outra, e fica aquela coisa. E tem gente, meus irmãos, que isso vai aumentando tanto que não consegue ficar na igreja. Eu encontrei quantas vezes gente assim, ele recebeu uma lavagem cerebral tão grande que ele chegou dentro da igreja e não foi capaz de adorar a Deus com gente diferente. Tinha que ser
mas aí a pessoa fica ali. Quantas vezes eu recebi, a pessoa diz assim: pastor, eu vou congregar aqui. Daí ele começar, daqui a pouco ele ficava inquieto. Daí ele chegava para a gente e disse: pastor, queria falar com o senhor sobre uma coisa que está acontecendo aqui, né? Que é isso aqui, gente? Essas irmãs, elas raspam a perna. E aquela coisa daí, você diz: irmão, peraí. Uma coisa que eu preciso entender, você explicava, depois que saía para resolver. E você dizia: oh, glória a Deus, aleluia. Mas daqui a pouco ele sumia da igreja. Fica aquela coisa, meu, má formação. A gente que se isola por isso, ele não recebeu a verdade integral, ele não recebeu a verdade como ela deve ser. Alguém entrou pelo meio aí, olha, e pôs uma coisa misturada. Alguém entrou pelo meio aí, desviou a atenção. Mas louve a Deus se você é capaz de ler a verdade e se regozijar. Louve a Deus se você é capaz de ler a Bíblia e sentir a presença do Espírito, e que Deus está provando a sua vida. Isto é maravilhoso. A Bíblia diz: se o nosso coração não nos condena, nós temos confiança com Deus. Nós temos confiança com Deus. Olha, meus irmãos, então, mas o que é isso? Tudo isso são formas de procurar o próprio desejo, de procurar o próprio orgulho. Essa é o mundanismo, e também essa má formação, de a pessoa ficar fora de sintonia. São todas coisas de a pessoa buscar o próprio desejo, e então ele sai, ele se isola. Alguns dividem, e formam uma igreja para ele de acordo com a sua mentalidade. Porque, meus irmãos, tal qual é a mente do cidadão, pode ser uma igreja. Na China, um homem, ele foi salvo, ele caiu dentro de um buraco muito profundo, e o buraco era num lugar deserto, um poço, começaram a cavar e abandonaram. Ele caiu e depois ele não conseguia mais sair do poço, porque não tinha auxílio para subir um pouco e chegar à boca do poço. Ele ficou caído, e depois ele tinha quebrado o braço, ele não conseguia se mover muito, ele ficou lá de ponta cabeça. Daí se lembrou que um crente tinha pregado o evangelho para ele, que Jesus ajuda. Ele orou de ponta cabeça: ó Senhor, se tu me tirares daqui, eu vou te servir. E passou um pouquinho de tempo, chegou alguém, olhou assim, ele: socorro! A pessoa foi, tirou ele. Quando tirou ele, ajoelhou-se. Depois disse: Senhor, eu vou te servir. Mas daí ele procurou uma igreja. Quando entrou no meio da igreja, não se sentiu bem. Foi para outro, não se sentiu bem. Pouco tempo depois ele estava fundando a igreja dele. Você sabe quando as pessoas oravam na igreja dele? Isso é fato, irmão, não é coisa inventada. As pessoas tinham que orar de ponta cabeça, porque ele se esmou que é de ponta cabeça que a oração funciona. Meus irmãos, isso é oração de capoeirista talvez, mas não é coisa de cristão. Mas aquele homem pôs isso porque naquela circunstância particular Deus o ouviu, porque ele dá de ponta cabeça. Agora todo mundo na vida tem que sair orando de ponta cabeça, senão Deus não ouvirá a oração. Olha, meus irmãos, tem estas coisas. O que nós devemos entender? Tudo isso é o agir carnal. Onde está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus está na harmonia. Onde está o Espírito de Deus? O Espírito de Deus está na comunhão. Eu falava ontem, meus irmãos, lá no Barbim, aquele texto do congresso nosso, que diz que quando Jesus se levantou, João estava chorando, chorava muito. Ele disse: eu chorava muito porque ele não via esperança. O anjo forte fez a pergunta: quem é digno de tomar o livro e desatar o seu selo? Ele disse que ficou um silêncio, ninguém se prontificou. Daí ele começou a chorar, uma frustração, uma tristeza tão grande, porque talvez ele mesmo queria ser capaz de tomar aquele livro, o livro da história, mas não tinha ninguém, e ele chorava muito. Daí o anjo falou para ele: não chores. Alguém falou: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Quando ele olhou, não viu o leão, viu o cordeiro. Daí ele olhou quando o cordeiro, Cristo, o próprio Cristo, se levanta e vai, e ele toma o livro. E quando ele toma o livro, o que acontece? Todos se prostram e começam a cantar: digno é o Cordeiro de receber louvor, honra, majestade e adoração, porque foi morto e com o seu sangue comprou para
Deus povos de todas as raças. Mas vejam que é o louvor, meus irmãos, o louvor é forte, o louvor é bonito, o louvor é glorioso, é porque há muitas vozes, há muita gente louvando, e depois aquele louvor vai aumentando, começam aqueles em torno do trono. Tem gente que está dizendo, o louvor diante do trono, o louvor diante do trono é esse, meus irmãos, o louvor diante do trono é o louvor unânime, todos louvando junto, o louvor diante do trono é o louvor consciente. Aquele povo, quando viu a grandeza de Jesus de Nazaré, todos se prostraram e começaram a louvar. O que é o louvor diante do trono? O louvor diante do trono é um louvor espontâneo. Não precisou ninguém dizer assim, povo, de joelho, todo mundo, nada disso. Olha que Jesus tomou o livro e disse, olha, esse merece, esse merece que nos ajoelhemos, este merece receber o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos cantar, gente. Oh, não foi preciso um chamar, outro chamar, é o sentimento que estava em cada um. Assim é o verdadeiro louvor, e o bonito louvor é esse, meus irmãos, que é uma coisa de muitas vozes. O louvor glorioso é de participação, o louvor glorioso é de compartilhar. Mas, meus irmãos, estou me estendendo muito, vamos para a segunda divisão. Ele diz assim, que é só que se isolar, se dividir. Isso é coisa boa, pastor? Não recomendo. A Bíblia também não. Pastor, devo abandonar os irmãos e ficar no meu cantinho? E ficar no meu cantinho, curtindo a minha tristeza e brandindo o punho, dizendo, fui injustiçado. Não, meus irmãos, a Bíblia não recomenda. A Bíblia diz o seguinte, ela diz o seguinte, olha, quem se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia está dizendo, se você usa a cabeça, você não se isola. Se você usa a cabeça, você não divide. Se você usa a cabeça, você não se distancia. Por que, pastor? Não é coisa boa, não é sábio eu me distanciar. Oh, pastor, estava pensando em abrir uma igreja para mim. Jesus Cristo foi ali, volta já. O cuspe santo, uma coisa desse jeito. Agora o pastor já me desestimulou. Está dizendo que isso não é sabedoria. Não sou eu, a Bíblia está dizendo que isso não é sábio. Sabe por quê? Se isolar, se separar não é sábio. Em primeiro lugar, porque, meus irmãos, os outros, eles nos estimulam. Eles nos estimulam. São os outros que nos estimulam. Quando você está com pessoas, quantas vezes você quer se entristecer, parece que a tristeza vai te afogar de vez. Alguém chega e te abraça e diz, olha, nós estamos com você, nós estaremos orando por esse assunto, o Senhor nos dará vitória. Oh, meus irmãos, os outros nos estimulam. Você já viu quando os homens têm que fazer um serviço forte, além das suas forças, eles dizem assim, pessoal, vamos então todos juntos debaixo da carga, e daqui a pouco estão todos com os ombros debaixo da carga, eles dão um grito só. Quando eles dão aquele grito, meus irmãos, não é realidade, mas ajuda muito psicologicamente, porque parece que o grito, olha, multiplicou a força. O grito multiplicou a força. Mas por que eles sentem que são assim? É porque eram muitas vozes juntas, meus irmãos. Dizem, eu não estou sozinho. Agora, se fosse só você gritar, ai, meu ombro. Mas o que acontece quando você grita, vozes com você, e as vozes nos estimulam, a presença das pessoas nos encoraja. A Bíblia sabe muito disso, e a Bíblia diz assim, em Hebreus 11, ele diz assim, portanto, nós que temos a contemplar uma tão grande nuvem de testemunha, corremos com paciência a carreira da fé, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Sabe o que ele está dizendo? Corram, vocês não estão sozinhos. Abraão está olhando de lá, você não está sozinho. Moisés está olhando os teus passos, você não está sozinho. Isaías quer ver na tua vida o cumprimento das promessas. Oh, meus irmãos, isso é estimulante. Então, nós precisamos dos irmãos para estimular. Você sabe, porque o pastor José Lima recebe tanta igreja em Minas. Sabe por quê? Porque o cidadão diz assim,
eu estou no lugar errado, vou abrir a minha igreja. Daí ele abre a igreja, e depois ele abre a igreja, começa a ver os problemas, e geralmente meu pai tem encontrado alguns que estão lá, olha, que encontrou alguns que já estavam até meio desviados já, né? E o povo ali tentando empurrar ele. Você sabe, a falta de estímulo em se isolar. A Bíblia diz: se insurge, se rebela contra a verdadeira sabedoria. Você está precisando de estímulo, venha aos cultos. Não acredite na mentira do diabo. Você está tão triste hoje que nem adianta ir. Olha, você brigou hoje, discutiu hoje com a sua esposa, nem vá. É aí que você precisa ver, sim. Se você teve dificuldade, você precisa vir aqui e ouvir este povo cantando, para você se lembrar que não está sozinho, que há pessoas lutando com você, que há pessoas na mesma batalha, que há pessoas que têm o mesmo inimigo, mas que há pessoas que estão debaixo do cuidado do mesmo Senhor. Mas sabe, meus irmãos, porque não é sabedoria se isolar, é porque os outros não só nos estimulam, os outros nos capacitam. O ser humano é feito para aprender, a nossa mente é predisposta, e se não fosse assim, até hoje você estava engatinhando, mas o ser humano, a mente dele é feita para aprender, ele tem sede de aprender. E o que Deus faz? Deus faz põe pessoas nos teus caminhos para te ensinar. Eles te ensinam, te aperfeiçoam. Quantas vezes, meus irmãos, eu fecho os meus olhos e começo a lembrar lições de homens de Deus que eu ouvi. Eu aprendi a fazer apelo com o pastor Marinésio. O pastor Marinésio tinha uma graça de Deus, que a hora que ele fazia o apelo, ninguém vinha. Quando ele dizia amém, irmão, vou dar os avisos e encerrar o culto, saíam de lá do fundo e vinha chorando e caía ajoelhado. Outro saía lá do outro canto e vinha vindo, e eu ficava olhando a graça de Deus trabalhar. Daí eu pensava comigo, era um menino, mas eu dizia: é isso aqui, é a graça. Não é o argumento que converte, é a graça de Deus nos corações que joga um homem e uma mulher de joelho. Vi isso quantas vezes. Meus irmãos, uma vez um homem pregar na igreja da Vila Industrial, a sede da Vila Industrial, um americano, ele pregou uma mensagem muito simples, mas a coisa estava, palavras simples, todo mundo sabia. Aquele tipo de pregação que a moça disse: olha, para quem lá, que vai falar lá, eu já sei, ele está dizendo que nós todos sabíamos. Mas, meus irmãos, você sentia o Espírito como uma brisa gloriosa tocando nos corações. E quando chegou o apelo, pessoas foram para frente e começaram a ser renovadas, pessoas começaram a ser curadas. Tudo isso está na minha mente, no meu coração. Houve vezes em que Satanás chegou para mim e disse: que é pastor nada, você não é nada, você não pode nada, não realizará nada. Mas eu repliquei: mas Jesus é tudo. Eu já vi isso, eu já aprendi isso, já vi ele trabalhar na vida das pessoas. A graça dará às pessoas, meus irmãos, a graça moverá os corações. Sabe, é com os outros que se aprende. Você não vai aprender nada ficando sozinho. Meus irmãos, se ficar sozinho, desaprende. Se o ser humano ficar sozinho, ele esquece até o vocabulário. Daqui a pouco está grunhido. É aquela coisa. Então, mas o que é preciso? É preciso que você venha, que você esteja com os seus irmãos para ser capacitado. Oh, meus irmãos, a capacidade necessária à obra de Deus, a capacidade necessária a enfrentar as vicissitudes da vida, ela é dada com os nossos irmãos. Quanto tenho aprendido com os meus irmãos, que alegria, meus irmãos, reuniões gloriosas, ensinos preciosos. Quantas vezes aos nossos corações: olha, você precisa dos outros, por quê? Não é sabedoria se isolar, por quê, meus irmãos? Porque os outros nos protegem. Quando está um só olhando, às vezes passa.
coisas perigosas e nós acabamos destruídos. É ou não é? Até os animais sabem disso. Talvez você já viu os documentários sobre o furão, aquele animal que as pessoas estão tentando criar dentro de casa. Eles, no seu habitat lá na floresta, eles são muito ameaçados por predadores, leões, onças, um monte de bicho. São ameaças para eles. O que fazem os furões, meu? Eles pegam, eles andam quase de pé quando querem, eles ficam quase de pé. E daí o que eles fazem? Quando estão todos assim ali, num lugar só, eles ficam todos juntos. E daí o que eles fazem? 2 deles estão sempre desse jeito, encosta a costa no outro, encosta a costa no outro, e um olha para lá, o outro olha para cá, enquanto os outros dormem, ou os filhotinhos brincam, mas aqueles 2 estão assim, um de costa para o outro. A hora que o leão aparece lá, pronto, eles dão um soninho só, e todo mundo vai para as tocas. Meus irmãos, os animais já fazem isso. Você acha que o ser humano é diferente? Quantos ventos de doutrina Satanás lançou no mundo, mas Deus tem usado os seus filhos. Quando surgiu alguém gritou de lá: povo de Deus, esteja alerta, o diabo está vindo. E a graça de Deus, meus irmãos, socorreu a vida, as vidas, os corações. Mas quando o cidadão se isola e fica lá, todo mundo engana, todo mundo ilude, ele se torna uma vítima de todo mundo. Ou você quer estar protegido, fica onde o fogo está aceso. Você quer estar protegido, fique onde o povo de Deus está. Você quer estar protegido, fique onde as sentinelas olhando de dia e de noite, na esperança gloriosa do Senhor. Meus irmãos, por que, pastor, não é sabedoria? Não é sabedoria, não só por isso, também que você pode morrer, você pode perecer, mas não é sabedoria se isolar ainda. Por quê? Porque quando nós estamos juntos, nós somos valorizados, mais valorizados. Somos ou não somos? Já viram como funciona a greve? Alguém aqui já fez greve sozinho? Você chega para o patrão e diz: estou de greve. Ele diz: por favor, passe no escritório. Passe no escritório, que eu estou te mandando embora. Mas, meus irmãos, um dia o patrão chega assim, está 300 de braços cruzados. Estamos de greve. Peraí, pessoal, peraí, a gente precisa conversar. Nomeie um representante, nós vamos conversar. Nós temos que conversar urgente. Meus irmãos, por que com ele mandava? Porque não mandava com 300, meus irmãos? Porque com 300 a fábrica fechada, ele ia à falência. É assim também, meus irmãos, em todo sentido da vida. Porque quando nós estamos juntos, nós somos mais valorizados. Sabe o que o Espírito Santo me manda dizer? Que o povo de Deus tem que estar mais unido, meus irmãos. Se nós queremos vencer, se nós queremos ter influência, nós temos que fortalecer a nossa união. Se nós queremos ter vitória, nós temos que estar todos juntos. Temos que estar todos juntos. É necessário isso. É necessário, senão facilmente nós perderemos a voz. Quantas vezes eu lido sempre, eu disse por várias vezes em reuniões, na política, meus irmãos, quantas vezes os crentes são envergonhados? Não adianta. A política, tem gente que diz assim: nós vamos decidir esse assunto na cana, na oração e no jejum. Nós vamos jejuar nada. Tem um caminho anterior aí. Qual é? É usar uma arma que você tem na mão, uma ferramenta que se chama o voto. Mas quando chega o tempo da eleição, aparecem 6 candidatos. E ele já começa com o caderninho no meio dos crentes. Fulano de tal diz que a família dele toda vota em mim. Meus irmãos, quando passa a eleição, eram 6, 5 se desviaram. Um quer bater no pastor. E ninguém ganhou. E ninguém ganhou. Seria tão fácil nós considerarmos o bem da obra de Deus e dizemos: olha, nós vamos nos unir e vamos ter uma voz. Nós vamos nos unir e vamos falar e vamos ser ouvidos. Meus irmãos, o povo de Deus precisa se unir. Olha, todas as classes estão se unindo. Meus irmãos, até os malandros dentro da cadeia estão se unindo para influenciar na política. E o povo de Deus está aí
O caminho de Deus é estarmos juntos. O caminho de Deus é termos uma só voz. E então seremos ouvidos. Que Deus nos abençoe grandemente. É necessário compreender estas coisas. Um tempo em que as pessoas querem ser independentes, que está surgindo os evangélicos sem igreja. Evangélicos sem igreja, não precisam da igreja. Ora, meus irmãos, cuidado com isso. A Bíblia diz o que? Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Sabe o que quer dizer isso? Se isolar é ser cabeça dura. É isso que está dizendo. Se isolar não é ser sábio. Ou vença com os teus irmãos, vença com os seus ombros de ombros dados, vença com uma só voz, triunfe através do agir glorioso de Deus na congregação do seu povo. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu falei demais.